Vem cá, Box, senta aqui. Aquelas perguntas que eu te preparei, você viu? Você lembra que eu falei com você que eu te preparei as perguntas? A ideia é falar um pouco de como que você está em relação à sua corrida, mas a ideia principalmente é falar sobre a longevidade. A atividade física e a longevidade, tá bem? Box, vem para cá. Fica aqui. Senta. Senta. Inicialmente, eu vou pedir para você se apresentar. Você falar para o pessoal quem você é e o que você faz atualmente da sua vida, tio. Pois é, né? Eu sou Silvério Falqueto, eu atualmente estou aposentado e trabalhei durante a minha vida de trabalho todo o tempo na Embratel, né? A Embratel depois foi comprada pela Claro, juntou tudo e agora hoje em dia só existe a Claro, na verdade. Ah, Não hoje está existe mais claro. Embratel. Legal. E aí a vida de aposentado eu procuro sempre ter alguma coisa para fazer. Sim. E Algum trabalho na roça lá, por aham. perto de casa, por aí. E o tempo que sobra eu faço umas corridinhas ainda. Umas corridinhas. Umas corridinhas mesmo, né? Vamos falar assim. Esse tempo de Embratel que você teve aí na sua carreira de trabalho aí, você morou sempre no mesmo lugar? Você sempre esteve no mesmo lugar? Não, na verdade eu comecei a trabalhar em São Mateus, lá no norte do estado. Aqui no Espírito Santo ainda. Isso. Aí trabalhei lá durante 17 anos e pouco aí. Depois, com a privatização da Embratel, foi privatizada, né, em 98, aí fizeram os reajustes aí, fecharam muito escritório do interior assim, né? Sim. E ficou mais voltada para os grandes centros, né? Porque terceirizou muito tipo de serviço e com isso a gente teve que procurar um lugar para ir. E aí foi oferecido algumas opções, né? Tipo você procurar lugar em São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. Brasília, Sim. Goiânia, Belo Horizonte. As opções que me deram na época. Eu falei, eu prefiro Belo Horizonte porque é mais perto aqui de Venda Entendi. Ficava Nova. mais perto aqui, né? Mais acesso mais E fácil. o clima também é um pouco parecido É com aqui, mesmo, é né? parecido mesmo. E nesse caminho aí que você estava aqui em São Mateus e foi para Belo Horizonte, foi aqui em São Mateus ou em Belo Horizonte que você começou a correr? Na verdade, eu comecei em Belo Horizonte. Eu tinha feito só uma corrida aqui em São Mateus na época, que tinha um cara que trabalhava comigo lá, era um carioca, e ele já praticava lá, né, corrida. Sim. Era um senhor já de idade e ele praticava a corrida. Aí um dia teve uma corrida em São Mateus, ele me chamou para ir, falei, vamos embora lá. Mas sem treinar, sem nada, Sei, só, você foi só como fui um amador, participar. como um amador não, como um entusiasta. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que é isso. Mas aí, na verdade, a corrida começou quando eu mudei para Belo Horizonte, né? Que Entendi. mudou o tipo de serviço. Lá eu trabalhava o dia todo no ar-condicionado, sentado no ar-condicionado, não transpirava, então eu comecei a engordar, né? Ah, Comecei a ganhar peso. então Aí, esse é um bom motivo, né? Eliminar esse peso extra. exatamente, porque eu falei, depois que a barriga cresce, aí fica difícil. É difícil tirar mesmo, isso é verdade. Então, em São Mateus, você teve uma primeira experiência com a corrida, com um amigo, Isso. e Uhum. depois, quando chegou em Belo Horizonte, você sistematizou, assim, você organizou para Mas correr. demorou uns anos, né? Ah, Porque entendi. foi aquele período. Eu jogava bola e tal, mas o peso estava só subindo, né? Eu jogava Entendi. uma bola uma vez na semana, aquele negócio. Aí eu fui para lá em 99, né? Na metade de 99. Aí depois, final do ano, foi a família toda para lá e aí eu trabalhava lá no escritório, né? Sim, E até 2006, por aí, 2005. Na verdade, foi 2006 que começou uma equipe lá. sim. Só que eu não entrei na equipe, não estava na equipe ainda não. 2006, acho que eram 6 pessoas lá. E o pessoal foi lá na Volta da Pampulha e descobriu que lá no Rio de Janeiro, a Embratel tinha uma equipe de corrida, né? 99, 2006. Então ainda teve Teve uns um 5 anos tempinho aí. ali. Eu já fazia uns treinos, uns trotezinhos, começava a correr assim, Sim, sim, mas mas sem nada. participar de corrida, né? Entendi. E aí naquele negócio formaram a equipe lá, né? 6 pessoas inicialmente. Aí no ano seguinte eu entrei para a equipe. Ah, que legal. Entramos mais 3, eu acho que ficou com 9 pessoas em 2007, foi o ano que eu entrei.
Aí eu comecei a participar de corrida, né? Então, em 2007, foi quando você 2007. realmente começou lá com o grupo da corrida. Comecei a correr de com a verdade. equipe. Participar de corrida, né? Que antes eu só treinava assim. Mas... E quando nesse meio tempo que você soube que você ia se transformar num maratonista? Porque isso é acho que tem uma hora que a gente começa a pensar nisso. Pois é, aí a gente era em 9 lá, depois foi aumentando o número de atletas, né? Aí quando foi 2010, se eu não me engano, 2010, um colega meu, mais velho do que uns 2 anos, ele falou assim, vamos fazer uma maratona? Eu falei, vamos fazer. A decisão foi simples na cabeça dele, né? Não, vou fazer a preparação aí, vamos lá, vamos encarar. Que legal. Para Porto Alegre, né, que teoricamente é a mais fácil que tem aqui no Brasil, né? Por causa de... a altimetria altimetria e temperatura. E temperatura também. A temperatura é muito importante. Isso ajuda muito. Muito, muito. Pois é, aí esse colega meu me chamou e eu falei, vamos fazer a preparação, e que a gente tinha uma treinadora, que ela ficava no Rio de Janeiro, era treinadora da equipe lá, e ela uma vez por mês, parece, ia para Belo Horizonte, só para passar umas orientações e tal. Mas ela era experiente em maratona, que ela já ganhou a de Buenos Aires, se eu não me engano, 3 vezes. Ah, você comentou uma vez sobre ela. Isso. Muito corredora profissional. Corredora profissional. Foi profissional. E legal. Era a nossa treinadora lá, então ela sabia o caminho, né? E ela passava os treinos pra gente lá e a gente seguia mais ou menos o treino. Então, a partir daí, você já começou a ver, pô, acho que vai dar para correr uma maratona. Pois é. Esse convite aí, você já começou a ver, ó, acho que eu consigo ser um maratonista. Eu falei com um colega meu lá, vamos treinar e a gente vai ver o que dá. Vamos lá ver o que é esse tal de maratona, porque a gente não conhecia. Eu tinha feito já meia maratona, né? Já tinha ido a 21, mas aí o 42 ainda nada. No ano que eu comecei a correr mesmo, em 2007, eu fiz as 4 principais aqui do Sudeste, né? Que é a Garoto, a Volta da Pampulha, a São Silvestre e a meia maratona do Rio, que é famosa também. E a 21 do Rio. Aí, nesse ano aí, você fez essas 4? Eu fiz essas 4. E você lembra mais ou menos o pace que você corria nessa época? Pai, no primeiro ano não era tão bom, não. O segundo ano já melhorou. Eu, durante 5 anos, praticamente... Você foi gradativamente evoluindo o seu pace. Ah, sim. Entendi. Apesar da idade, né? A idade está subindo, mas mesmo assim... Mas mesmo assim, eu ouvi essa semana uma coisa muito boa que fala assim que a idade é uma vantagem, né? Porque você teve mais tempo para treinar, né? Ah, sim, eu vi isso. Então você veio melhorando seu pace nessa época aí, correndo 21, correu as 4 principais do Sudeste e aí veio a primeira maratona. Isso, veio a primeira maratona. Então você vai me falar qual foi a sua primeira maratona? A minha primeira maratona foi a de Porto Alegre. Eu fiz em 2010, eu fui com esse colega meu, né? Sim. A gente foi junto para lá e corremos junto até o quilômetro 32. E ele, quando chegou no quilômetro 30, ele falou, o meu pace não dá para melhorar não, mas se você quiser ir, para você melhorar o seu pace, pode ir que eu vou mais devagar e tal. Aí eu falei, tá, eu vou... Isso foi no quilômetro 30, né? Eu falei, eu vou até o 32, depois faltando 10 quilômetros, eu vou fazer uma corridinha de 10 quilômetros. Aí eu me lembro que eu fiz os 10 quilômetros, parece com 49 minutos, já no final da maratona. Aí deu uma melhorada lá, eu Que legal, que legal. 3 horas e 44 e alguma coisa. Nessa primeira maratona, então, que você percebeu que era uma distância possível para você e possível ainda para melhorar o pace no final, né? Pois é, na verdade, a primeira, o objetivo era só terminar. Era completar. Corrida, né? Completar o percurso. Então você descobriu nessa maratona, além de poder correr 42, que você é um fundista. Isso. O fundista é aquela pessoa que, ao longo da prova, vem melhorando o seu tempo, né? Porque assim, um maratonista profissional, ele corre o mesmo pace quase o tempo inteiro. Praticamente. Você já é mais um fundista, vamos colocar assim. Que legal. Então, na primeira maratona foi uma dupla descoberta. Isso. Isso aí, na verdade, a primeira foi só para ver o que era a maratona, e aí no ano seguinte a gente voltou, os mesmos 2, né? Eu e ele. Aí eu falei, agora esse ano eu vou para melhorar o meu tempo, para ver o que eu consigo fazer de melhor, né? Entendi. Porque o objetivo da primeira era só terminar, e aí eu falei, agora vamos, que a gente já sabe o que é maratona, né? Sim, sim. E ele também tinha um objetivo que era baixar o tempo de 4 horas, que ele fez 4 horas e alguns segundos. Ah, entendi. Então ele queria baixar isso a 4 horas.
Isso, ele queria baixar de 4 horas. E eu falei, eu vou fazer o que der para fazer. Fazer o que der. Aí a gente começou junto, mas o meu pace estava um pouco Um pouco melhor que o dele. estava um pouco forte para ele. Sem... Corremos junto, acho que uns 5 quilômetros, aí depois ele falou, não, você pode ir, que para mim não vai dar para esse ritmo, não. Legal. Aí eu terminei foi até hoje o melhor tempo meu de maratona, né? 3 horas e 18. Uhum. E ele querendo baixar das 4 horas. Das 4 horas. Mas aí eu cheguei no final, rapaz, eu fui voltar para encontrar com ele, né? E voltei 1 quilômetro, 2, estou voltando e nada, cadê achou ele? o cara. E cadê ele? Na hora que eu encontrei o cara, já estava pertinho das 4 horas já e não ia dar tempo dele terminar com 4 horas. Aí eu falei, Coitado. se você quiser andar, pode andar, porque Que já não vai dar para completar as 4. Então, mas foi legal. Então foi uma boa experiência em Porto Alegre. Foi um bom companheiro que me incentivou a participar de maratona. É ele que puxou a fila, né, para você, Isso, né? Puxou ele a fila. que puxou. Então hoje a gente está aqui para um motivo especial. Bom dia, Wesley. Você está bem, dia. Wesley? Então tudo certo. Hoje a gente está aqui para um dia especial porque assim a gente quer nesse vídeo mostrar para todo mundo, né, que conseguir chegar a esse vídeo, essa última conquista sua. Porque a gente falou da primeira, que foi a maratona lá de Porto Alegre. Isso. E essa última conquista que você pode pegar e mostrar para o pessoal na câmera aí, que é a mandala das 6 grandes maratonas do mundo. É isso? Isso. Na verdade, quando eu tinha feito já 3 maratonas aqui no Brasil, né? 2010, 2011, 2012. Fazia uma por ano. 2012 foi a de Floripa. Aí lá até eu peguei um 2º lugar lá da turma dos velhos, né? Sim. Aí eu falei, bom... Eu acho que esse é o caminho. Aí eu percebi que era possível, né? Sim. Fazer maratona com um tempo legal assim. É claro que respeitando aí os limites da faixa etária, porque correr com menino novo é diferente. 5 anos faz diferença, né? 5 anos faz muita diferença. Pessoal novo é diferente. Isso. Então, a gente viajou um grupo lá de Belo Horizonte. Estava eu e um outro colega meu da Embratel. E aí a gente foi para... Esse colega meu correu comigo em Florianópolis. E era a primeira dele, né? Era um outro colega lá. Aí, 2012, então a gente correu essa de Floripa. E eu cheguei, acho que uns 10 minutos na frente dele, né? Sim. Aí que eu descobri mesmo que a minha especialidade era fundista. Perfeito. Apesar de ser a primeira dele, mas ele corria muito bem. Corria bem. E aí você confirmou o seu fundismo mesmo, Isso. né? Porque ele, na verdade, todas as corridas praticamente, raramente eu chegava na frente dele em corrida de até meia maratona, né? Corrida de 5, 10 quilômetros, até meia maratona aí, né? Até os 21. Ele chegava sempre na minha frente. Sempre. Raramente eu chegava alguma vez assim na frente dele, mas muito difícil. E nas maratonas a gente descobriu que ele nunca chegou na minha frente. Exceto uma que eu estava com a perna bichada, né? Que foi E aí, com a lesão, ele conseguiu passar. Então você descobriu que a maratona era para você mesmo, né? E a minha especialidade era o fundista. Sim. Bom, então vamos lá. Bom, aí em 2013 que a gente foi para Berlim. E então, foi lá que eu descobri que tinha as tal das 6 grandes maratonas. Então vamos começar essa história então. Para chegar nessa daqui... sim. Para chegar nessa aqui, a gente vai de medalha em medalha e no final a gente fala um pouquinho dessa. Então a gente começou, como é que foi em Berlim, em que ano? Berlim 2013. Qual que é a medalha de Berlim 2013? 2013 foi essa. Essa daqui? Essa de cima aí. Então tá bem. Essa aqui é a medalha de Berlim 2013. E aí você chegou lá assim, de gaiato, falou, vou correr mais uma maratona. Mas, na verdade, essa de Berlim aconteceu um imprevisto, né? Que durante a preparação eu tive uma lesão muscular no posterior da coxa, se eu não me engano. E aí, faltando 15 dias para a corrida, o médico em Belo Horizonte falou assim, você, infelizmente, não vai poder correr porque tem só 2 semanas e não consegue recuperar o músculo aí. Do posterior de coxa? 6 semanas daria para recuperar, mas com 2 semanas não vai ter jeito não. Não vai poder correr não. 29/9/2013, lesionado. Pois é, aí eu falei assim, bom, eu já paguei passagem, já hotel, tudo pago, eu falei, vou lá passear, né? Nem que seja já tá tudo volta, certo, dar uma caminhadinha, né? Pegar o kit lá e... Mas levou a roupa de corrida? Não, levei a roupa de corrida e falei assim, nem que seja ir andando, eu vou fazer o percurso, vou ver o que dá. Aí foi naquele trotezinho de leve, né?
Aí esse colega meu que corre mais do que eu passou, e essa daí ele chegou na frente Por porque causa da lesão. eu estava lesionado, né? Sim. Mas aí eu terminei o percurso, só que foi 4h17. Então, eu falei assim, meu nome ficou sujo na praça, né? É, Eu volto eu para vou ter que limpar. voltar para colocar meu nome no lugar aqui em Berlim. E Pois é. a Maratona de Berlim é muito bonita porque termina naquele portão de Brandemburgo, né? Isso. Você chega assim, você Aquele passa naquele portão bonito, maravilhoso, né? Você termina Eu na já vi praça lá. uns vídeos muito bonitos lá, é muito bonito. Pois é, aí em 2014 eu já entrei para sorteio na Maratona de Londres, que falaram assim que é muito difícil o sorteio, Sim. e na de Chicago também foi sorteio. Então, 2013 encerrou Berlim, e aí você já se organizou para 2014. 2014. Aí já fui para Chicago, que eu fui sorteado para Chicago, né? E aí conseguiu. Aí consegui Aí é essa daqui? Isso. Um colega meu de Belo Horizonte foi comigo também. Em 2014 você correu a Maratona de Chicago, que não tem a data, mas você lembra do mês? 2014 foi 10/10. 10/10 de 2014 teve a segunda Maratona Internacional. E essa aqui também faz parte do cronograma das 6. Você já estava mirando nas grandes 6. Aí que eu descobri em Berlim que tinha, eu falei, vou correr atrás disso, né? Então já... Já vou procurar ir em cima delas. Legal. Essa de Chicago em 2014 foi fria? Temperatura fria? A temperatura delas todas praticamente foi na faixa de 8, 10 graus por aí. Então não sempre muda a temperatura muito. Sempre bem essa baixa temperatura. E bom para correr, né? Porque... Entendi. E essa de 2014, o pace, o tempo, você lembra? Vem box. Eu lembro, o pace lá foi eu terminei com 3h23. Foi um pace muito bom também, porque na verdade eu não tive também um tempo de preparação, porque eu tive lesão também em 2014. Sim. Estava me recuperando de lesão e não fiz uma preparação adequada porque não tinha tempo, né? Então, o meu treino maior, para você ter uma ideia, eu lembro que foi 22,5 km só, o meu treino maior. Entendi. Faltando 15 dias. Você não conseguiu fazer aquela progressão de semanas para chegar com uma distância boa, né? 34. Para chegar nos 30, 32, ali no 34, para chegar na prova bem. Isso, para chegar bem. Mas ainda assim conseguiu fazer... Mas mesmo assim eu falei, eu vou começar devagar e à medida que eu me sentir bem, eu vou soltando. Não tinha lesão nessa, né? Não tinha. Não teve lesão, mas eu estava recuperando de uma lesão. Estava ainda recuperando. Então eu não podia forçar demais porque podia dar problema. Entendi. Então tá bem. Então já temos ali 2013, 2014. Vamos partir para 2015. 2015, eu fiz maratona, só fiz uma aqui no Espírito Santo. Sim. E nós fizemos uma turma de doido, igual que a gente foi em 2013 também. A gente corre uma maratona no fim de semana, passeia durante a semana e no outro fim de semana outra maratona. Junta duas. Foi isso em 2013. É um turismo de corrida, né? Isso. Abre com corrida e termina com corrida. Foi em 2013 a gente fez isso, em Berlim e Bruxelas. Que Bruxelas não está nas grandes, não, mas a gente foi lá. Mas correu. Porque era na semana seguinte, a gente aproveitou para correr. E em 2015 a gente foi para Amsterdã, na Holanda. Ai, que legal. Né? A turma lá de Belo Horizonte já organizou, eu falei, vamos junto. Ai, que legal. Aí a gente passeou, fomos lá para Bósnia, Croácia, lá, passear um pouco. Correu que tinha que correr no circuito ali em cima. Isso. Aí no outro fim de semana a gente foi para a Eslovênia, né? Em Ljubljana, a capital lá, e corremos lá mais uma maratona. Que legal. Então, 2015 você correu, passeou, mas não fazia parte das grandes 6. Não fazia parte das grandes. Continuava correndo. E eu entrei para o sorteio de Londres e nada de sair, né? Entendi. A de Londres e Tóquio, eu entrei para o sorteio direto. Essas provas, elas têm o sorteio porque é uma necessidade de tentar dar inscrições para as pessoas, porque são muitas pessoas que querem correr. São muitas pessoas. Então, cada ano aumenta mais. A de Londres é a mais difícil, é quase impossível de sair no sorteio. Entendi. Hoje, depois eu vou te contar. Nós vamos chegar na história de Londres já. Você vê a quantidade de gente que quer correr isso. Então vamos lá. Passando então para outra grande maratona, a gente passou 2014 ali, 2015, foi 2000 quando que você correu a outra grande maratona? Pois é, aí passou 2015, 2006 eu tive um ano assim de lesão também, problema muscular também. Sim. E eu não consegui correr maratonas. Eu fiz a do Paraguai, na verdade. Sim. Mas eu estava bem lesionado. E aí, para correr a maratona de Boston, Nova York, que faltava, né, nos Estados Unidos, tem que ter índice, né? Tem que ter índice. E tem que ter corrido no ano anterior uma maratona abaixo de tanto tempo, de acordo com a idade, né? Entendi. Então tem o índice para você correr
Você... cada uma tem um... E no ano antes ter marcado esse índice, Pois né? cada uma tem uma maneira de você entrar para Perfeito, participar. sim. Por exemplo, Londres e Tóquio é praticamente o sorteio. Entendi. Tem agente de viagem e tal, mas aquilo o custo mas é fica muito caro. alto, né? Então, eu entrava no sorteio para Londres e Tóquio e enquanto não sair, vão tentar as outras, né? Vamos tentando. E aí foi? Eu falei assim, eu vou tentar essa de Boston, eu vou tentar o sorteio porque eu não fiz nenhuma maratona no ano anterior, então eu vou entrar para o sorteio, que tinha umas vagas para sorteio também. Mas aí, na hora que eu fui entrar lá e vi que tinha lá também meia maratona abaixo de tanto tempo, eu falei, opa, eu tinha feito a meia maratona de BH, sim, meia maratona internacional de BH, e aí estava lá, meia maratona abaixo de 1h41. E eu tinha feito 1h40 em Belo Horizonte. Então você já estava... Falei, eu vou jogar isso aí para ver se passar. Se passava. Aí já recebi o e-mail lá falando, se a sua informação estiver correta, você já está dentro. Ah, que legal! Então a meia maratona te levou. Isso, aí fui para Boston, que era por índice, né? É uma das mais difíceis que tem para entrar, o índice é bem pesado lá para entrar, né? Então essa daqui... Essa daí é de Boston. É a medalhinha de Boston. Que diferente essa medalha, né? Pois é. E essa daí, inclusive, foi a 121ª de Boston. Pois é a maratona mais antiga que existe, né? A de Boston. Ah, é a mais antiga. Dia 17 de abril de 2017, então você conseguiu, pelo índice da meia maratona... O índice da meia foi correr para Boston. E essa de Boston foi a melhor que eu fiz, inclusive a melhor das grandes maratonas foi a melhor que eu fiz. Apesar de ser a mais difícil. É mesmo? É a mais difícil porque tem bem subida, né? Ah, entendi. O percurso dela já é um pouquinho mais difícil em relação às outras. Mas mesmo assim, eu estava bem, né? Então eu consegui fazer o tempo de 3h21. Foi 3h21 hoje, até hoje é a sua melhor marca? A minha melhor marca das grandes, né? Entendi. E a melhor mesmo foi a de Porto Alegre e Buenos Aires também foi muito bom. Mas das grandes foi a melhor. Foi a melhor. 3h21. Inclusive, essa me deu índice para no ano seguinte. No ano seguinte, não, no mesmo ano, né? Que em 2017. Foi no início do ano, e em 2017 mesmo eu consegui índice nessa para ir para de Nova York, também que tem índice, né? Ah, Nova York também cobra índice. Então, quando você terminou essa aqui, você fechou o relógio, você olhou o tempo oficial, você falou, conseguiu o índice para correr. Aí eu fui ver depois qual que era o índice para Nova York. Ah, né? Entendi. Então, estava sobrando. E então, 2017, Nova York, você correu essa aqui? 2017 fui para Nova York. Então, foi no mesmo ano. Eu fiz no mesmo ano você fez Boston e Nova York. Essa aqui é a medalha de 2017 de Nova York. Eu vou colocar uma imagem depois bonitinha no vídeo. Dia 11 de maio de 2017, você correu então a quarta. Pois é. Essa de Nova York, e eu não fiquei muito satisfeito. Tinha um colega meu de Belo Horizonte também, um amigo lá, e ele chegou na minha frente. Eu falei, não pode. Esses colegas da gente, são bons, né? Ele realmente era bom. Ele já fez mais de 100 maratonas. Né? Ah, não. Ele tem uma... E o cara era bom, ele corre desde novo. Mas aí eu falei assim, bom, em 2017 eu consegui índice para 2018 voltar lá. Eu falei, vou voltar o ano que vem para melhorar o tempo, quero baixar o tempo dele. Você já marcou aí para o ano que vem já chegar nele? Já que tinha índice, né? Eu falei, vou aproveitar e vou fazer de novo. Enquanto que não sai Londres e Tóquio, perfeito. Vou fazer. Aí então, 2018... Aí, 2018 eu voltei para Nova York. Mas a ideia, então, Nova York era bater o tempo do seu colega. Ele voltou... Só de brincadeira. É porque Nova York é uma especial que é a maior maratona que existe, né, em número de participantes. De participantes, é gigantesca. 60 mil. 60 mil participantes. 60 mil corredores. Então, em 2017 já tinha 60 mil, 2018 de novo 60 mil? 60 mil. Nossa, dia 11 de abril de 2018, praticamente um ano depois. Isso. Então você marcou Nova York 2 vezes, você carimbou ela 2 vezes. 2 vezes. E bateu o tempo do colega? Bati o tempo dele e o meu eu baixei uns 10 minutos. Aí nós vamos mandar esse vídeo pro seu colega para lembrar a história para ele. O Carlos bem... Mas foi uma brincadeira, ele não faz assim com os amigos, mas... É só para ficar registrado. Nessa de Chicago, em 2014, tinha um amigo lá de Belo Horizonte também, que ele tinha feito a de Boston em 2013, foi quando houve aquela explosão lá. Ah, quando teve o atentado. Ele estava presente. Em 2014 ele foi comigo para Chicago, a gente correu junto lá. Aquele atentado marcou muito a história de Boston, né? Isso se tornou uma coisa muito, muito complicada na época, né? Mas foram feitas várias homenagens depois, né? Ah, sim. As pessoas que
que sofreram um atentado. Mas vamos continuar. Depois de 2018, então, nós passamos 2018 eu fiquei no sorteio, né? Sorteio para Isso você já estava no sorteio de Londres e Tóquio desde o começo. Desde 2013, que eu entrei para o sorteio e estamos lá, né? 2014, quer dizer. Sim. Aí eu fui sorteado para de Tóquio em 2020. Aí fiz a preparação toda, aquele negócio, só que 2020 teve o negócio da pandemia que começou, né? Eu fiz a preparação toda, comprei passagem, inclusive o Enzo ia comigo também. Sim. Comprei a passagem pra gente, paguei hotel lá, tudo certinho. Estava tudo pronto. Faltando um mês para a corrida, cancelada por causa da Covid. Aí... É um sonho adiado mesmo, né? Sonho adiado, porque já tinha sido sorteado e ainda bem que o sorteio valeu para postergar para outra Você data. continuou com a sua vaga, essa ainda era a sua vaga. Eu tinha que fazer a inscrição novamente, mas a vaga estava garantida. Que legal. E aí a gente ia jogar para 2022. Tinha um colega que ia comigo, um outro cara de Belo Horizonte, que é treinador, corre bem demais o cara. E aí eu ia junto com ele. Só que ele falou assim, 2022 eu estou na de Berlim, e ele também foi convidado para o Campeonato Mundial de Master. Ia correr Berlim, na semana seguinte ia correr a de Londres. Sim. Pelo Campeonato Mundial de Master. Olha. E aí ele correu Berlim e eu falei, eu vou entrar no sorteio da de Berlim também, então se sair uma das duas, ou de Londres ou de Berlim, eu vou para lá. Aí eu fui com ele lá para Londres, para depois a gente jogar Tóquio para 2023. 2023. Né, foi logo no início do ano. Então, 2022? 2022... eu corri novamente a de Berlim, para limpar meu nome lá. Ele não estava tão satisfeito com o que ele tinha feito em 2013. 9 anos depois, ele voltou em Berlim para marcar o pace. Marcar botar o pace lá, só que a idade vai chegando, né? O pace não dá para ficar lá essas coisas não, mas melhorou um pouco. Que medalha bonita. E também eu fiquei, durante a pandemia, eu fiquei 1 ano e meio parado de tudo, de corrida, né? Porque eu estava com meu pai aí, então não podia ter muito contato, sair de casa, aquele negócio. Eu falei, vou evitar aí. Aí eu voltei a treinar, mas... Essa medalha tem um rosto especial aqui atrás, né? Que é o multicampeão Eliud Kipchoge, né? Isso aqui foi uma homenagem que foi feita a ele? Foi uma homenagem. Que legal, bonita. Depois eu vou botar as imagens das imagens. Né? Muito legal. Então, 2022, você voltou em Berlim, carimbou mais uma vez Berlim. Carimbou e limpei meu nome, que não estava acima de 4 horas, eu falei, tem que ficar para a parte de 4. Aí melhorei pelo menos, foi 1h33, porque voltando da pandemia, eu tinha recomeçado os treinos, que não é fácil. Não é fácil. Depois de 1 ano e meio parado, você recomeçar... Não é fácil. Até pegar ritmo vai um bom tempo. Então tá bem. Eu vou dar uma pausinha no treino, para a gente puxar um pouco aqui, mexer um pouco o espaço. Vou pegar mais um café e a gente continua. Beleza. Tá bem? Dá tempo de você tomar uma água, porque eu tenho certeza que você tá com a boca seca aí. Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha. Valeu.